Olá, turma. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É bom estarmos juntos novamente. Espero que todos estejam bem. Mas antes de nós continuarmos o conteúdo, eu quero fazer a correção do exercício da aula passada. Então, abra o seu livro na página 204. Vamos iniciar a correção. 204. Certo? A primeira questão, ele pergunta o seguinte: observe a tirinha e cite alguns elementos que aparentemente estão em repouso em relação ao chão e na situação apresentada nessa tirinha. Então, quem vai estar em repouso são as árvores, os automóveis que estão estacionados e os postes. Na letra B, ele pede alguns elementos que aparentemente estão em movimento com relação ao chão. Você pode citar os personagens que estão caminhando na faixa de pedestre. Letra C. O que você entende por movimento de um corpo? Então, para você estabelecer se um corpo está em movimento ou em repouso, você precisa estabelecer um ponto referencial. E o movimento, ele é entendido como uma mudança de posição de um corpo no decorrer de um tempo. Então, se o corpo ele mudou de posição em decorrência de um tempo, nós entendemos aquilo como um movimento daquele corpo. Na segunda questão, ele diz o seguinte: é correto afirmar que as marcas de pneus deixadas na areia representam a trajetória de Daniele durante seu passeio? Sim, você observa na figura que, olhando as marcas, nós percebemos por onde Daniela passou. E essas marcas, ela nos permite perceber o percurso desde o espaço inicial até o ponto, a posição final de Daniele. Então, na letra B, ele quer saber a velocidade média em quilômetro por hora. Vamos ver quais foram os dados que ela me deu. Me diz que o deslocamento foi 16 quilômetros e o tempo foi 1 hora e 12 minutos, certo? Qual é a fórmula da velocidade? É igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade, ΔS é o quilômetro, 16 quilômetros. Ela fez em 1 hora e 12 minutos. Agora eu vou transformar 1 hora e 12 minutos em hora, tá certo? Porque eu quero em quilômetro por hora. Bem, 1 hora equivale a 60 minutos. Mais 12 minutos é igual a 72 minutos. Agora, eu vou transformar 72 minutos em hora. O que eu faço? 1 hora equivale a 60 minutos. Eu quero a hora, eu coloco X. Os meus minutos são 72 minutos. Vou fazer a multiplicação dos extremos. X vezes 60, 60x, que é igual a 1 vezes 72. X vai ser igual, eu pego o que está depois da igualdade, coloco em cima e vou dividir pelo número que está ligado à letra, que é 60. 72 dividido por 60 vai dar 1,2. Eu já fiz aqui a multiplicação, mas vocês façam aí. 1,2 horas. Então, 1 hora e 12 minutos equivale a 1,2 horas. Que é o que eu vou colocar no meu ΔT. 1,2 horas. A minha velocidade vai ser o quê? 16 dividido por 12, que vai dar 16 dividido por 12, vai dar 13,3. Gente, quilômetro por hora. Gente, eu não vou fazer as divisões porque senão vai demorar muito. Então, eu já fiz e já vou colocando aqui o resultado.
Mas não esqueçam. 16 dividido por 12, a minha velocidade é 13,3 quilômetros por hora. Tá certo? Depois você dá uma pausazinha no vídeo e responde. Agora nós vamos para a letra C. Pode-se afirmar que durante o percurso Daniele não atingiu uma velocidade maior do que a velocidade média? Pode-se afirmar? Bem, não, pois durante o percurso sua velocidade pode ter variado, assumindo valores maiores ou menores do que a velocidade média. Ok? Terceira questão. A terceira questão também é um cálculo. Vou apagar, depois vocês dão uma pausa aí e veem a resposta direitinho. Vamos para a terceira, rapidinho. Terceira questão. Letra A. Um motociclista se movimenta por uma pista de corrida que tem a forma de um quadrado. Letra A. Supondo que o motociclista completou uma volta em 15 minutos, qual sua velocidade média durante o percurso em quilômetro por hora? Então, o tempo aqui ele colocou como 15 minutos. Ok? Qual é o meu ΔS? Ele não me falou, mas lá na figura eu vejo que cada lado do quadrado é 10 quilômetros. Então, o percurso todo, ΔS, o espaço, é os 10 quilômetros multiplicado por 4, porque são 4 lados. Então, será 40 quilômetros. Certo? E aqui ele pede a velocidade média. Ele quer em quilômetro por hora e também quer em metro por segundos. Vamos lá. Letra A, velocidade média igual delta S sobre delta T. Delta S eu já sei que é 40. Mas eu preciso transformar o delta T em hora, porque aqui está em minuto. Quanto equivale 15 minutos em hora? Vamos lá. Uma hora equivale a 60 minutos. 15 minutos vai equivaler a quanto em hora? Vamos fazer a multiplicação. X vezes 60, 60x. 1 vezes 15, 15. Bem, x é igual ao número que está depois da igualdade, que é 15, dividido por 60, que está ligado à letra. 15 dividido por 60, gente, eu já dividi aqui, deixa eu só ver o valor que deu. Vai dar 0,25. Isso que? Horas. Gente, a divisão, olha, 15, vou fazer aqui como eu consegui o 0,25, dividido por 60. 15 não dá para dividir, então eu acrescento um zero aqui, mas também eu coloco um zero e uma vírgula aqui, aí ficou 150 por 60. Então, 150 dividido por 60, o número mais próximo será 2, porque 2 vezes 60, 120, menos 150, sobra 30, certo? Então, 30 dividido por 60, não dá, eu acrescento um zero. Ficou 300 dividido por 60, vai dar o quê? 5. Então, vai ficar 5 vezes 60, 300, e aí fechou. Ok? 0,25 horas, que eu vou colocar aqui, ó. Opa! Aqui. Agora eu vou fazer minha divisão.
A velocidade média é igual a 40 dividido por 0,25. 40 quilômetros dividido por 0,25 hora. A minha velocidade média vai ser 40 dividido por 25. Deixa eu ver aqui que eu também já fiz a minha divisão. 40 dividido por 25 dá 160 quilômetros por hora. Certo? Só que a questão diz que ela quer também em metros por segundo, que foi que nós aprendemos, que para transformar em metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. E aí o meu resultado, dividido por 3,660, vai ser igual a 44,4 metros por segundo. Aí eu tenho as minhas duas velocidades, ok? Certo? Muito cálculo, né? Mas vocês vão conseguir. Letra B da terceira questão, tá certo? Vamos lá, qual foi a velocidade que ele me deu? Velocidade igual a 50 metros por segundo. Em quanto tempo ele vai percorrer um dos lados da pista? Um lado da pista tem quanto ΔS? Qual é o deslocamento? Um lado da pista, ele vai ter o deslocamento de 10 quilômetros, não é isso? Porque os 4 lados é que formam os 40. Ele quer saber só de um lado da pista. Quanto tempo? Ele quer o ΔT. Bem, aqui está em quilômetro, aqui está em metro, então eu vou transformar aqui em metro. 10 quilômetros equivale a 10.000 metros. Vou para a minha fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Quem é a minha velocidade média? Ó, 50. Vou substituir. 50. Quem é o ΔS? Ó, 10.000. Quem é o ΔT? É o que eu não tenho, é o que estão me pedindo. Bem, nessa situação, nós vamos também multiplicar os extremos. Aqui é como se tivesse um. Vamos lá. ΔT vezes 50, ΔT 50, igual a 1 vezes 10.000, 10.000. Eu separo a letra. ΔT é igual a 10.000 dividido por 50. Vou cortar esse zero com esse. E aí eu vou dividir 1.000 por 5, que vai dar igual a 200. É um tempo, não é? Então, 200 segundos. Para percorrer 10 quilômetros, ele leva 200 segundos, o tempo de 200 segundos. E ele pergunta, e quanto tempo ele completará uma volta? Se em um dos lados, que é 10 quilômetros, ele levou 200 segundos, os 4 lados ele vai levar quanto tempo? Vou só multiplicar por 4. 200 segundos vezes 4. 4 aqui são os lados, 4 lados, igual a 800 segundos. Para fazer a volta completa. Ok? E é isso que nós vamos entender hoje. Qual é o conceito de aceleração? A aceleração é a razão entre a variação da velocidade pela variação. Então, agora nós vamos aprender um pouco sobre a aceleração.
Já estudamos sobre a velocidade média, agora vamos entender o que é a aceleração média. M significa aceleração média. Então, aqui, meninos, é a fórmula da... Ai, meu pincel não tá mais prestando. É a fórmula da aceleração média, que vocês devem memorizar. Aceleração média é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. A variação da velocidade vai falar da velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação do tempo vai falar do tempo final menos o tempo inicial. Bem, a unidade que nós usamos na aceleração é metros por segundo ao quadrado. Essa é a diferença. Lembra que na velocidade é metro por segundo, porque o espaço é metro e o tempo é segundo, metro por segundo. Só que aqui já é diferente, é metro por segundo ao quadrado. Por que, professora? Ora, aqui na velocidade, a velocidade, vou fazer bem aqui explicando para vocês o porquê. A aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. A velocidade, qual é a unidade da velocidade? Metro por segundo. Qual é a unidade do tempo? Segundo. Então, logicamente, a unidade da aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado, porque nós vamos ter 2 tempos de segundo. Por isso, fica igual a metro por segundo ao quadrado. Gente, não esqueçam, né? É uma diferença bem sutil, mas é uma diferença. Velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Elevado ao quadrado. Bem, nós temos aqui esse exemplo. Vamos imaginar, é um exemplo até que tem no nosso livro na página 206. Ele vai mostrar aí um autódromo, um carro de corrida, né, se movimentando em um trecho de um autódromo. Bem, o trecho que ele coloca aí é o trecho de A a B. Nesse trecho, o carro ele inicia com uma velocidade de 80 km por hora. Ao chegar no trecho B, ao chegar no ponto B, aliás, a velocidade aumentou para 160 km por hora. O tempo inicial foi de 50 minutos. E ao chegar no ponto B, ele estava com 50 minutos e 10 segundos. Então, vamos lá. Qual foi a velocidade inicial? 80 km por hora. Qual foi o tempo inicial? 50 minutos. Coloquei assim, meninos, olha. Aqui equivale a hora, minutos e segundos. Qual foi a velocidade final? 160 km por hora. Qual foi o tempo final? 50 minutos e 10 segundos. Certo? Bem, nós vamos, no livro, ele vai pedir, na questão 2, seguindo na página 207, ele vai pedir a aceleração média do corpo, do carro de corrida do exemplo da página anterior. Ele quer, baseado nesses dados, ele quer que você diga qual é a aceleração média. Mas ele quer essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bem, para fazer isso, já que a velocidade está em quilômetro por hora, eu preciso transformar em metros por segundo, porque é como ele quer. O que foi que eu fiz aqui? Velocidade inicial não é 80? Eu dividi por 3,6 e transformei em metros por segundo, 22,2 metros por segundo. Velocidade final, 160 km por hora, eu dividi por 3,6 e deu 44,4 metros por segundo. Talvez você esteja se perguntando, professora, por que eu tenho que dividir por 3,6?
Bem, na aula passada eu expliquei que quando nós queremos transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. É uma regra que existe, ok? Não pode esquecer. Bem, o meu tempo inicial é 50 minutos. Vou transformar em segundos. 50 minutos transformado em segundos, eu preciso multiplicar por 60 segundos, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. 50 minutos vezes 60 segundos equivale a 3.000 segundos. O tempo final foi de 50 minutos e 10 segundos. Eu já sei que 50 minutos é 3.000 segundos, mais 10 segundos, 3.010 segundos. Aí aqui, olha, eu identifiquei a minha velocidade inicial, a minha velocidade final, o meu tempo inicial e o meu tempo final. Com todos esses dados, agora eu posso fazer o meu cálculo. Bem, a aceleração média equivale a ΔV dividido por ΔT. Foi o que eu já expliquei aqui para vocês, só estou repetindo. Bem, qual é o meu ΔV nessa questão? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final menos inicial. 44,4 menos 22,2. Foi o que eu fiz aqui. ΔT é o meu tempo final menos o tempo inicial. Tempo final, 3.010. Tempo inicial, 3.000. 3.010 menos 3.000. Fiz a subtração. Qual foi o resultado? 22,2 dividido por 10. Fazendo essa divisão, o resultado final deu 2,22 metros por segundo, que foi o que ele havia me pedido, certo? Na página 208, ele vai colocar uma situação aonde nós teremos 4 espaços, 4 tempos e 4 velocidades. E aí ele coloca, qual a aceleração média desse veículo em metro por segundo no trecho S1 e S2? Gente, observa aí nesse quadro. No S1, qual é o tempo dele? 0. Ele está iniciando, então o tempo dele é 0. Qual é a velocidade? É só olhar aí no velocímetro. 0 também. Ele está iniciando. O S2 seria a velocidade final. Qual é a velocidade aí? 40, porque o velocímetro está marcando 40. E o tempo final, 1 minuto. Esse dado já está aí no seu livro. É só você fazer uma observação. Aí ele já faz a questão. Faz a transformação, ele transforma o quilômetro por hora em metro por segundo. Faz essa transformação dividindo, como eu já expliquei, quilômetro para metro, quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. E aí ele resolveu essa terceira questão. O resultado foi, entre o trecho S1 e S2, a aceleração foi aproximadamente de 0,18 metros por segundo ao quadrado. Aí agora, é o que nós vamos fazer, ele pede a aceleração média em metros por segundo para os trechos da situação S2 até S3. Vamos lá. É quarta questão, gente. No livro, deixa eu ver aqui a página 208. Ele quer a aceleração entre os trechos S2 e S3. A aceleração média entre os trechos S2 e S3. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir para os dados. Vamos lá.
Qual é a velocidade no S2? Olhem lá. A velocidade no S2 é 40 km por hora. Vamos lá. Velocidade, que no caso no S2, como eu quero do S2 ao S3, aqui vai ser a inicial. Peraí, gente, peraí. Aqui vai ser a inicial e aqui vai ser a final. Então, qual vai ser a minha velocidade inicial? 40 km por hora. Qual é o meu tempo no S2? 1 minuto. 1 minuto, aliás. Tempo inicial igual a 1 minuto. Bem, no S3, qual é a minha velocidade? Que no caso vai ser a velocidade, será a velocidade final. No S3, a minha velocidade, gente, eu estou com óculos, mas não estou enxergando direito, mas vamos lá. 80, não é isso? 80 km por hora, é o dobro. E qual será no S3 o nosso tempo? É só olhar no reloginho, 2 minutos. Agora eu vou fazer a minha aceleração. Aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Bem, ela quer em metros por segundos. Eu preciso fazer a transformação assim como eu fiz na questão anterior, como eles fizeram na questão anterior. Vou dividir por 3,6. Vou dividir por 3,6. Vamos lá? Quanto que vai dar? Vejam aí. Bem, 40 dividido por 3,6 vai dar 11,1 metro por segundo. E 80 dividido por 3,6 é igual a 22,2 metro por segundo. Vou transformar também o minuto em segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. 2 minutos, se 1 minuto é 60, 2 minutos é 120 segundos. Aí eu vou para a fórmula. A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual é a variação da velocidade? V final menos V inicial. V final, 22,2 metros por segundo, dividido menos a final menos a inicial, que é 11,1. Gente, não precisa colocar um metro por segundo, eu ia colocando, mas não precisa. O tempo também é a mesma coisa, a variação do tempo final menos o inicial. O final é 120, menos o inicial, que é 60. Vamos lá. A aceleração média será igual 22,2 menos 11,1, 11,1, dividido 160, 120 menos 60, 60. Fazendo a divisão, o resultado será 0,18 metro por segundo ao quadrado. Ok? Aí nós vamos ter aceleração nesse trecho. Aí ele segue pedindo também a aceleração entre o trecho S3 e S4. Eu vou deixar para vocês fazerem e daqui a pouco vocês podem mandar para mim como foi o resultado. É basicamente igual a essa. Você só vai fazer diferente porque agora não é, agora será entre o S3 e o S4, ok? Façam aí e mandem para mim, para nós, para me corrigir, para me ver como se está correto ou não, ok? Agora nós vamos fazer uma questão que eu trouxe sobre aceleração. E eu quero que vocês copiem aí no caderno.
Vamos lá. Bem, a questão diz o seguinte: um avião parte do repouso e tem aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, atingindo a velocidade de 450 km por hora. Em quanto tempo qual o seu tempo em segundos? Bem, ele tá me pedindo aí o tempo. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar os dados que eu tenho. Eu tenho a aceleração, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a velocidade, que é 450 km por hora. E eu quero o tempo, certo? Qual é a fórmula? A aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Só que ele quer em ele quer em segundos. A minha velocidade está em quilômetro por hora. O que é que eu faço para transformar? Divido por 3,6. 450 dividido por 3,6 vai dar 125 metros por segundo. Eu já fiz a divisão. Vamos lá, agora eu vou só substituir. Qual é a minha aceleração? 5. Coloco 5 no lugar da aceleração média, 5. Minha velocidade, qual é? 125 metros por segundo, porque eu transformei. 125. O meu ΔT é o que eu quero. Eu vou repetir aqui, certo? Aqui é como se tivesse um númerozinho, 1, aí eu vou fazer a multiplicação dos extremos. ΔT, 5 ΔT, é igual a 125. ΔT é igual a 125 dividido por 5. ΔT é igual a 25 segundos, tá certo? Então, mais essa questão aí pra gente treinar um pouco a aceleração. Ok? Alguma dúvida, vocês vão colocando aí no nosso grupo. Bem, como atividade para casa, eu vou deixar a página 212 e a página 213. E aí, as dúvidas vocês colocam. Gente, antes de nós encerrarmos a nossa aula hoje, eu quero falar de algo também extremamente importante que se comemora nesta semana. Não sei se vocês lembram, mas esta semana se comemora no dia 5, o Dia do Meio Ambiente. Então, se estivéssemos em classe, nós estaríamos fazendo algumas atividades com relação ao meio ambiente. Como nós não estamos, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Mas é importante que nós tenhamos a consciência, o entendimento do que é o meio ambiente. Você sabe o que é o meio ambiente? Se eu fizesse essa pergunta e pedisse para você escrever agora rapidinho no seu caderno, o que você escreveria?
Às vezes nós pensamos que o meio ambiente é a natureza, são os animais, são as plantas, as folhas, as árvores, mas na verdade o meio ambiente é tudo que está ao nosso redor. Tudo que interage com o ser humano é o meio ambiente. Então, a escola, a sua casa, o parque, aonde você estiver é o seu meio ambiente e é importante. E esse dia ele foi criado para que houvesse uma conscientização, para que nesses dias fosse feito um trabalho de conscientização da necessidade de nós cuidarmos do ambiente em que nós vivemos, da necessidade de cuidar da nossa casa, que é a nossa terra. Então, é importante que nós possamos nesses dias estar refletindo sobre as nossas atitudes com relação ao meio ambiente. O que nós temos feito para contribuir para as melhorias do nosso ambiente? Que atitudes práticas nós temos feito? Eu deixo essa reflexão para vocês. E eu gostaria também que nós não passássemos em branco, né, com essa data tão importante. E eu quero trazer para vocês um desafio. Eu quero que esses dias, né, uma atividade para vocês fazerem, vocês façam ou um cartaz, ou um informativo, ou uma poesia, ou um desenho. Eu vou colocar algumas dicas para vocês aí no WhatsApp sobre o meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente. Um cartaz informativo, um cartaz despertando as pessoas para a importância do ambiente. Você pode desenhar, você pode fazer colagem, você pode escrever, você vai usar a sua criatividade. Se você quiser também, você pode recitar uma poesia e gravar. O certo é que você vai tentar fazer alguma atividade voltada para o meio ambiente. E você vai mandar para mim, porque eu vou montar um vídeo sobre o meio ambiente, a importância do meio ambiente com as atividades feitas por vocês, tá certo? Então, só explicando novamente qual é a atividade. Vocês vão preparar um cartaz, pode ser numa folha de cartolina, pode ser numa folha de papel chamex, mas um cartaz bonito. Não vou colocar qualquer tipo de cartaz, você tem que caprichar. Você vai preparar esse cartaz, ou você vai fazer uma poesia, ou você vai recitar uma poesia, ou você vai fazer uma frase. Você vai usar a sua criatividade. E ao fazer, você vai tirar uma foto, vai mandar para mim, ou você vai mandar um vídeo, e aí eu vou montar, né, um vídeo com aquilo que vocês mandarem. Seja foto, seja vídeo, seja como for. Tá certo? Nós temos 15 dias para fazer isso. E deixa eu ver, daqui a 15 dias, até 15 dias vocês podem me mandar que eu vou montar o vídeo. Então é isso, tchau, até a próxima semana. Que Deus abençoe a cada um.